Olá, meus irmãos. Hoje é sábado, dia 11 de abril de 2020, sábado de Páscoa, conhecido também como sábado de Aleluia na tradição católica, que não é nossa tradição batista, mas queria falar um pouquinho sobre esse dia, sobre esse sábado lá na Páscoa, no dia, né, da morte do Senhor Jesus, que morreu na sexta-feira, na parte da tarde. E o que aconteceu então? Aquele enterro que se seguiu, após o enterro, como foi o dia de sábado para aqueles seus seguidores, aqueles que andaram com ele durante 3 anos? Muito bem. Lá em Lucas, no capítulo 23, o último versículo do capítulo 23 é o versículo 55, vai nos dar uma ideia do que aconteceu nesse sábado. As mulheres da Galiléia seguiram José de Arimateia, o homem que emprestou o túmulo, que cedeu o túmulo para que colocassem o corpo do Senhor Jesus, e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. Ponto. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. Então, as mulheres descansaram conforme a lei exigia e deixaram especiarias prontas para no domingo poder fazer a preparação devida e costumeira naquela época para o corpo do Senhor já enterrado a essa altura. Então vemos aqui o amor dos discípulos de Cristo, especificamente dessas mulheres. Mas tinha uma outra turma que, apesar de morto, Jesus ainda estava incomodando. E essa história está contada em Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, versículo 62. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus, os responsáveis por entregar o Senhor Jesus a Pilatos, os responsáveis diretos pela sua morte, foram a Pilatos, voltaram lá no Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso, Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia, até domingo. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação do que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Guardas romanos. Temos aqui um Cristo morto. E ainda morto ele incomoda. E ainda morto pensam nele. Ainda morto, os seus discípulos e as mulheres que andavam com os seus discípulos, os discípulos deviam estar com a cabeça a mil. É interessante que a Bíblia não nos revela o que aconteceu na cabeça dos discípulos, não nos revela nenhum ato dos discípulos, né, do Senhor Jesus neste dia, nesse sábado. Mas nos revela o ato dessas mulheres, que após terminar o Shabat, o sábado, já no anoitecer, depois que o dia era contado da seguinte forma: amanheceu, começou o sábado, anoiteceu, terminou o sábado. Para nós que hoje temos iluminação, luz elétrica, aquela coisa toda, né, parece um contrassenso, mas nesse tempo era assim que se mediam os dias. Então entenda, essas mulheres
Ao anoitecer da sexta-feira, já começou o sábado. Depois que o Senhor Jesus foi morto na sexta-feira, quando o sol se pôs na própria sexta-feira, pronto, começou o sábado. E aí o sábado ia, pegava toda aquela noite, todo o dia seguinte, enquanto houvesse sol, e ao pôr do sol de sábado, já era considerado o domingo, já não era mais sábado. Então, era o primeiro dia da semana. E aquelas mulheres, assim que o sol se pôs no sábado, isso está contado no Evangelho de Marcos, elas saem e compram o que tinham que comprar, as especiarias, e ficam preparadas para, logo que amanhecesse o dia, elas poderem tomar as suas providências. E o que elas fizeram durante o dia de sábado, enquanto houve sol no céu? Nada. A lei proclamava um dia de adoração a Deus, um dia em que não se podia nem andar muito longe, era o chamado Shabat, o dia de descanso. A lei hebraica assim o exigia. Se quiser saber mais sobre isso, Êxodo capítulo 20 está lá nos 10 mandamentos. Mas então, também da mesma forma, os fariseus estavam preocupados com isso, Veja que eles, mesmo no sábado, eles se deram ao trabalho de, em pleno sábado, um dia que era dedicado ao descanso, e que nós lemos lá, vou reler, em Lucas 23, verso 56, no sábado as discípulas de Jesus descansaram, conforme a lei exigia. E os guardiões da lei? E onde estavam os fariseus? E onde estavam os principais sacerdotes? Onde estava a turma que mandava guardar o sábado? Lá na porta do Pilatos, lá na porta do governador romano, em pleno sábado. A bem da verdade, trabalhando para que o corpo de Jesus ficasse guardado dentro da tumba onde ele foi colocado. Aqui vemos uma diferença cabal. Uma diferença cabal entre a religião e o amor a Cristo. A religião estabelecida matou Jesus. A religião estabelecida bateu de frente com Jesus tantas vezes. Mas os que amavam a Jesus, os que creram na sua palavra, esses, até mesmo depois da sua morte física, morte na cruz, uma morte cruenta, que todo mundo viu, ainda assim o amavam e se preocupavam com ele. E por estranho que pareça, quem estava mais preocupado com a profecia de que ele voltaria dali a 3 dias não eram aparentemente os seus discípulos, eram justamente os seus detratores. Mas eles acreditavam que seria uma farsa. Eles acreditavam que seria um engodo, uma mentira, e não queriam permitir que nenhuma malandragem, que nenhuma esperteza fosse perpetrada contra eles. Jesus não veio, porém, não voltou pelas mãos de alguém que roubasse o corpo. O Senhor, que vive e reina para todo sempre, passou o sábado dentro da terra, morto, enterrado. Mas amanhã, domingo, aí a história vai mudar de figura. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que havia levado sobre si todo o pecado de todos os pecadores, de todo aquele que quiser vir a ele ressuscitaria no domingo seguinte. Sábado pode ter sido um dia de tristeza para os discípulos,
talvez um pouco de desesperança, ou talvez até muita desesperança, provavelmente. Pode ter sido um dia de preocupação para os judeus, mas no fundo de tudo isso, Deus estava trabalhando. O plano de Deus estava se desenrolando. Ninguém pode pegar Deus de surpresa. Ninguém. Amanhã a gente continua essa história. Que Deus te abençoe nesse sábado.